Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e no MP Conecta de hoje nós vamos bater um papo sobre combate ao racismo com o promotor Edivaldo Vivas, coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos, CAODH do Ministério Público. Bem-vindo, doutor Vivas. Doutor Vivas, estamos no Novembro Negro e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre algumas questões essenciais sobre o racismo. Uma delas é: o que é que diferencia o racismo da injúria racial? Bem-vindo, doutor. Salve, Gabriel, um prazer estar aqui de novo com vocês, tratando dessas questões tão importantes, sobretudo porque estamos no Novembro Negro. Bom, vamos lá. Do ponto de vista jurídico, há uma grande diferença entre o que seriam os crimes de racismo, propriamente dito, e a injúria racial. Do ponto de vista do leigo, da pessoa que está em casa, dá até para admitir que tudo seria crime de preconceito racial, e aí estaria nesse grande cesto que eu vou chamar de racismo individual, propriamente dito. Mas do ponto de vista jurídico, há uma diferença, sim, entre o que seriam crimes de racismo e o que seria crime de injúria racial. Os crimes de racismo, eles estão previstos numa lei separada do Código Penal, que é a Lei 7716 de 1989. E, basicamente, eles visam prevenir ou punir os crimes que consistem em negar o acesso ao direito a uma pessoa por conta de preconceito. Principalmente preconceito de raça, mas pode ser preconceito de ordem religiosa, de procedência e por aí lá vai. Eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente. Já a injúria racial, ela é um crime que está dentro do Código Penal. E ela é, na verdade, um tipo especial de crime contra a honra. Nós temos os crimes contra a honra no Código Penal, que é injúria, difamação e calúnia. Não vou aqui explicar para o público qual é a diferença da injúria, da difamação e calúnia, mas todos aqui são crimes contra a honra. Ou seja, quando a pessoa é vilipendiada na sua honra. E aí a injúria, o que é? É uma agressão à honra que a gente chama de honra subjetiva. É aquela ideia de valor que a pessoa tem em relação a ela mesma. Então, se você chamar uma pessoa de você é mentirosa, você é ladra, isso tá agredindo a ideia que ela tem de valor dela mesma. Então, a honra individual dela é que foi vilipendiada. Então, o que seria, então, essa injúria racial? Seria uma agressão a essa honra subjetiva da pessoa com base na raça. É você chamar uma pessoa de macaco, ou uma pessoa dizer que o cabelo dela é duro. Enfim, são coisas de vagabundo, preto vagabundo. Você está agredindo a honra da pessoa. Já o crime de racismo é uma outra questão. É a gente, por exemplo, negar o acesso de uma pessoa num estabelecimento comercial. Algum é mais grave do que o outro, doutor, a injúria ou o racismo? Olha, a gente está caminhando para entender que tudo está num grande cesto e acho que não dá para dizer muito se é mais grave ou não. Você pode até, pelas penas, dizer que talvez o legislador tenha escolhido para ser um pouco mais grave, outra que não seja um pouco mais grave, porque os crimes de racismo, por exemplo, eles podem ter uma pena em tese maior, pode chegar até 5 anos de reclusão, e a injúria racial não. O legislador também coloca que os crimes de racismo eles são de ação penal pública incondicionada. E os crimes de injúria são de ação penal pública condicionada. O que é isso? A ação penal pública incondicionada, eu não preciso que a vítima me autorize, eu, promotor de justiça, a entrar com ação penal. Entendeu? Eu soube de um crime de racismo, não preciso de nada, não preciso consultar a vítima. Eu simplesmente posso entrar com ação penal para processar o agressor, enfim, o racista. Né? Na ação penal pública condicionada, eu preciso que a vítima dessa injúria racial ele me autorize. Uma vez me autorizando, ele não pode mais voltar atrás nessa autorização que ele me deu. Mas tem essas diferenças, mas do ponto de vista ontológico, do ponto de vista ideológico, eu não diria que uma coisa é mais grave do que a outra. Até porque a minha percepção é que a injúria racial ela é muito mais cometida do que os crimes de racismo. É muito difícil uma pessoa por exemplo, entrar num restaurante e não ser atendido, não ser servido no restaurante pelo simples fato da cor da pele, né? Mas a injúria racial, infelizmente, a gente vê aí à torta e à direita, né? Você vai no estádio, você vai, enfim,
vai no supermercado, você está no seu próprio prédio, você pode estar sendo vítima da injúria racial. E o senhor falou aí dos estádios, até ninguém está isento de sofrer algo desse tipo. A gente vê jogadores famosos sofrendo injúria racial nos estádios. Exatamente. Um outro indício de que não há uma diferença valorativa entre os crimes de racismo e crime de injúria racial é simplesmente o fato de uma recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou os dois crimes no que concerne à prescrição. Há bem pouco tempo atrás, os crimes de racismo da Lei 7716, eles eram o quê? Imprescritíveis, tal como manda a Constituição Federal. Ou seja, a gente pode levar 10, 20, 30, 40 anos, a gente ainda pode processar uma pessoa que cometeu racismo. Eles não prescrevem no tempo. A injúria racial, ela prescrevia em 8 anos. E aí o que entendeu o Supremo? Entendeu que, na verdade, o que está se tentando proteger na injúria racial é o mesmo valor, que é o valor da igualdade, tal qual como ocorre nos crimes de racismo da Lei 7716. Então, a partir de agora, a gente entende que a injúria racial também é imprescritível. Então, isso denota realmente que, do ponto de vista valorativo, são práticas muito parecidas e tem um mesmo objetivo, que é defender a igualdade. Perfeito. Doutor Vivas, o senhor falou no início da nossa conversa aqui sobre a questão do racismo abranger diversas espécies de discriminação. E uma delas é a intolerância religiosa. É considerada racismo, não é? A intolerância religiosa, inclusive o movimento negro prefere denominar esse fenômeno triste da intolerância religiosa como racismo religioso. A intolerância religiosa, se você pegar ali a Europa, século XVI, e aí você vê calvinismo, protestantismo, ali é o típico clássico mesmo de intolerância religiosa. Você tem católicos brigando com protestantes, você tem ali, não sei se vocês lembram da questão dos huguenotes lá na França, acho que é Luís XVI, Luís de Bourbon, né? Aí você vê bem um caso típico de intolerância religiosa. Mas ali é o povo francês contra o povo francês, é a mesma raça, a mesma etnia. Então dá para entender o que é intolerância religiosa, mas a gente precisa trazer esse conceito de intolerância religiosa para a nossa realidade do Brasil, né? A gente não pode descurar que existe sim um tipo de religião que é comumente mais discriminada e atacada, inclusive atacada por um outro segmento religioso, que são as religiões de matriz africana. Então, aqui no Brasil, a intolerância religiosa está muito ligada a racismo, sim. Porque racismo em que sentido? Nesse sentido de você achar ainda que uma religião de matriz africana está associada ao diabo, está associada a uma coisa estranha, uma coisa espúria, né? Ou seja, é um valor, você está usando um valor que é ocidental, que é eurocêntrico, de achar que questões ligadas a Deus, a diabo, a Jesus Cristo, a gente pode pegar esse tipo de valor para julgar outras religiões. E dá para perceber que é esse valor de cristianismo que é, às vezes, distorcido, mas não é usado contra as religiões muçulmanas, a religião judaica, a religião budista, não. Esse tipo de fanatismo religioso, ele ataca uma religião específica, que são, como eu falei, as religiões de matriz africana. Então, a gente não pode desassociar no Brasil intolerância religiosa à base que é racista. Então, por isso que o movimento negro prefere muito mais usar o termo racismo religioso, porque é endereçar melhor o tema, é pautar melhor o tema. O que está acontecendo é isso aqui. Não fosse o racismo, não teríamos esse fenômeno da intolerância religiosa de uma forma tão gritante como a gente tem no Brasil. Isso o senhor fala na questão prática do Brasil, mas pelo menos em tese, poderia configurar racismo, a discriminação contra qualquer religião? Claro que nós sabemos que no Brasil as religiões de matriz africana, como o senhor falou, sofrem mais esse racismo religioso. Mas em tese é possível que qualquer religião seja alvo do racismo religioso? Sim, perfeito essa pergunta. Do ponto de vista da lei, se a gente pegar a letra da lei de racismo, a gente vai ver que é considerado racismo qualquer conduta preconceituosa com base em religião. Então, a sua pergunta é sim. Sim, qualquer ato atentatório contra a religião muçulmana, por exemplo, é considerado racismo, sim. Mas no Brasil ainda tem o racismo religioso muito maior contra as religiões de matriz africana. Exatamente, infelizmente. Doutor, outra dúvida muito frequente diz respeito a essa questão da xenofobia, ou seja, a discriminação por conta da origem. Isso também é considerado racismo? Isso é racismo.
a Lei 7716, ela expressamente equipara a crimes crimes que têm por raça, etnia, religião e também procedência nacional. O que é procedência nacional? É de onde a pessoa vem. A região, se vem do Nordeste, se vem do Sul, se vem do Acre, se vem de alguma cidade. Isso é o que é procedência nacional. Então, tem esse ponto de vista interno, que a gente pode dizer que é o estado onde a pessoa vive, a região onde a pessoa vive, e, obviamente, tem um critério também externo, que é mais comumente associado ao quê? À xenofobia. Então, os crimes que a gente pode fazer, por exemplo, em relação aos nossos migrantes, né? A um venezuelano que está aqui no Brasil sendo acolhido. Isso tudo pode se considerar crime de racismo também. Essa pergunta eu acho muito pertinente porque muito se confunde por conta da questão da xenofobia, que as pessoas entendem discriminação como a gente vê no caso dos imigrantes que chegam por conta de questões problemáticas nos seus países, como refugiados, mas a gente vê no Brasil, por exemplo, existe uma história de migração de nordestinos para a região sul, sudeste, e acaba havendo também essa discriminação regional. Não precisa ser xenofobia necessariamente de outro país. Regional também é racismo. Justamente, xenofobia não é exatamente apenas e tão somente a gente considerar, brasileiro, considerar de algum desvalor uma pessoa que está aqui porque veio de fora, e, enfim, um africano, um venezuelano. Xenofobia, embora esse seria um caso clássico de xenofobia, a prática maior que a gente percebe hoje em dia realmente é em relação à xenofobia regional. Ou seja, porque a gente tem no Brasil esse fenômeno da migração interna. Então, qualquer grupo populacional que sai da sua terra natal e vai para um outro local, um país continental como o Brasil, e vai para um outro local, e as pessoas que recebem aquele contingente começam a discriminar, começam a atacar a honra subjetiva daquela pessoa, ou começa também a negar acesso a várias coisas para aquela pessoa, isso também é crime de racismo, previsto claramente, expressamente na lei. Doutor Vivas, prestando um serviço mais à população mesmo, como denunciar esses vários tipos de racismo dos quais nós falamos? Como a população pode denunciar? Existem várias portas para a pessoa denunciar o crime de racismo. A porta mais clássica é simplesmente ir à delegacia mais próxima e denunciar. Esse é um caminho. Um outro caminho é a pessoa procurar o promotor de justiça da sua comarca e, então, endereçar a sua queixa, a sua denúncia, vou chamar dessa forma, né? Nós, no Ministério Público da Bahia, a gente também tem um aplicativo interessante que é disponível em qualquer celular Android ou em iPhone, que é o Mapa do Racismo, que nada mais é do que uma ferramenta onde a pessoa, então, de posse do seu celular, simplesmente em alguns cliques ela consegue fazer a denúncia dizendo quem cometeu, o que exatamente disse, ela pode colocar fotos, pode printar, pode colocar vídeos, e isso aí, então, é colhido por nós e a gente distribui para o promotor onde ocorreu o fato. Em caso, doutor, por exemplo, onde não haja essa reclamação da população, mas fatos notórios, como, por exemplo, algo que aconteça num estádio ou que aconteça numa manifestação, um grupo tenha uma discriminação, é possível para o promotor, por exemplo, agir de ofício? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu tornar mais claro o que seria agir de ofício. Quando a gente diz que um promotor age de ofício, significa que ele abre um procedimento sem precisar que ninguém vá até a promotoria e denuncie o fato. Ele tomou conhecimento, ele já toma as providências dele, sem precisar nada da vítima ou que um terceiro chegue até a ele e fale, olha, aconteceu dia tal, fulano fez aquilo com cicrano. Isso é que é agir de ofício. Eu não preciso que ninguém me denuncie o fato para eu tomar as medidas. É isso que seria agir de ofício. Aí você me perguntou, o promotor de justiça, ele pode agir de ofício nos casos de crimes raciais? Pode, se for os crimes de racismo previstos na Lei 7716. Por quê? Como eu havia dito lá no início da nossa conversa, são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, para eu entrar com a minha ação penal, eu exerço a ação penal, apresento a ação penal, de forma que não está condicionado a nada, nem mesmo a autorização da vítima. Eu não preciso da vítima. Já na injúria racial, o promotor não pode agir de ofício. Ele vai precisar, sim, que a vítima o procure e o autorize.
Inclusive, nos crimes de injúria racial, se chegar um terceiro que presenciou o fato e apresentou ao Ministério Público, o promotor também não vai poder fazer nada sem antes escolher a autorização da vítima para ele, então, entrar com ação penal. Doutor, e nos casos de racismo, cabe indenização? Se sim, em que casos especificamente? É muito possível a indenização, por N razões. Primeiro, pela própria esfera penal. Os crimes de racismo em geral, eles são passíveis do que a gente chama hoje em dia de acordo de não persecução penal. E um dos requisitos para a gente fazer o acordo é a gente apurar se houve algum dano, se aquele crime, além de ter negado o direito à pessoa ou de ter atacado a honra da pessoa, se houve algum dano material ou mesmo moral com o fato. Então, é possível você indenizar aquele fato. E perceba também que há casos que a indenização ele pode não ficar apenas subsumido à esfera individual de alguém, da vítima, mas pode ser o que a gente chama de dano moral coletivo. Então, há crimes de internet, por exemplo, que se comete pela rede social. Eles muito provavelmente podem ser passíveis a essa repercussão coletiva. E aí, então, o réu ter que pagar uma indenização por dano moral coletivo. Doutor Vivas, muito obrigado. O senhor tem mais alguma observação para a gente encerrar esse nosso bate-papo sobre racismo no Novembro Negro? Bom, para além da gente estar aqui discutindo os crimes de racismo, injúria racial, intolerância religiosa, que é muito importante realmente a gente esclarecer a população o que é isso, quais são os direitos dela e como a gente pode combater esse fenômeno do racismo individual, eu exorto as pessoas, nesse momento de Novembro Negro, a refletirem realmente o que é o racismo, as causas do racismo, pensar em outras questões de racismo, como racismo institucional, racismo estrutural, pensar as suas práticas, nos seus espaços, no seu trabalho, na sua família, com o seu vizinho, enfim, cada vez mais pensar que você é uma peça importante para a gente acabar com o racismo no nosso país. Né? Lembrar que ele tem uma razão, ele vem de um fenômeno odioso, que foi a escravidão, que passamos quase 300 anos ainda, e tendo pessoas escravizadas no Brasil, e que ainda até hoje os descendentes dessas pessoas escravizadas sofrem com a escravidão. A escravidão, ele deixou essa marca na sociedade brasileira. Então, eu exorto as pessoas a usarem o Novembro Negro para refletirem as suas próprias práticas e entrarem realmente nessa luta antirracismo. Ok, doutor, muito obrigado. Conversamos com o promotor de justiça Edivaldo Vivas sobre racismo no Novembro Negro. Eu agradeço a vocês pela companhia. Fiquem conosco. Até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.